Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Estamos aqui para mais uma aula de batalha espiritual. Gente, essa aula de hoje, ela está muito polêmica, tá? É a famosa treta das tretas, onde eu já vi teólogos discutirem, onde eu já vi debate de pessoas levantarem, sair, abandonar o debate por conta desse assunto, tá? Porque é um assunto que nós vamos defender hoje, é um assunto muito polêmico, vida, alunos, e é um assunto que poucos alunos tiveram acesso, porque muitos mestres e muitos líderes nunca tiveram coragem de abordar. E com a gente não tem essa. Nós terminamos na aula passada falando acerca do catótera, né? As partes baixas da terra. Nós passamos esse quadro aqui, primeiro, que foi antes da crucificação de Cristo, né? E depois a gente passamos este outro quadro aqui, que foi depois da crucificação de Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que subiu antes desceu. Então nós vamos entrar agora nessa parte superior do nosso ensino, né? Nós vamos agora elevar o nosso nível e nós vamos falar sobre essa parte que Cristo desceu, tá? Gente, olha só. Não desista do curso. Daqui para frente agora vai ficar mais intenso, tá? Daqui para frente agora vai ter alguns assuntos mais polêmicos. Nós vamos passar por você a luz da palavra, tá? Agradeço você, tá, pela compreensão, tá? Esse vídeo aqui já era para ter sido entregue para vocês. Nós estamos com um problema seríssimo na internet, tá? Muda, não muda, carrega, não carrega. A internet tá horrível. A gente solicita um técnico, tem que cobrar pro técnico, aliás, tem que pagar pro técnico vir, porque o técnico cobra, mas enfim. Mas graças a Deus, nós temos convicção que essa aula, em nome de Jesus, vai chegar até vocês. Vamos orar para o início? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te glorificamos por esta aula. É uma aula, Senhor, muito poderosa. É uma aula, ó Pai, muito problemática também, muito bombástica e também muito impactante. Abre o campo do nosso entendimento. Que a nossa mente, que o nosso coração venha estar cativa à Tua palavra. Que a nossa mente, que o nosso coração venha estar cativo à voz do Teu Espírito Santo, que vai ser ministrado através desse cano enferrujado, porém a água é límpida, a água é transparente, a água é boa, a água é o Senhor Jesus. Então fale conosco de forma estrondosa, em nome de Jesus, nos revele o Teu Espírito por trás da letra e nos dê a compreensão exata, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos lá, seminário de batalha espiritual. Uma coisa eu quero que você tenha maturidade, tá, espiritual, porque eu vou passar aqui os 3 pontos, tá, gente? Porque o assunto que nós vamos abordar vai estar em Gênesis 6, tá? Gênesis 6, principalmente o versículo 2 a seguir, tá? Então, não é alguns defendem de um jeito, outros defendem de outro, outros defendem de outro. Então, isso não é um erro herético, é um erro teológico. Nunca confunda um erro teológico com um erro herético. O que é um erro herético? É quando eu distúrbio, né? É quando eu distorço um texto bíblico acerca de salvação. Por exemplo, eu falar que o homem tem que ter um papel na salvação. Para mim ser salvo, eu tenho que ter um papel na salvação. Isso é uma heresia, porque a salvação é pela graça, tá? Para mim fazer parte do reino, eu tenho que fazer por onde? Tá? Porque o reino é pelas obras, salvação é pela graça, ok? Exemplo, heresia eu falar assim, não, eu vou ser salvo pelos meus méritos.
pelo meu posicionamento, pela minha conduta, então já se torna heresia. Agora, erro teológico é quando o texto é mal interpretado, tá? Porque a Bíblia, gente, ela não tem várias interpretações. A Bíblia, ela tem uma única interpretação, ok? Então, eu vou te passar as 3 visões, tá? Sobre por que Jesus desceu, por que ele pregou os espíritos, por que ele sentenciou alguns anjos que não guardaram a sua posição, o seu patamar, tá? Então eu vou entrar nesse assunto aqui, mas eu vou ter que falar sobre as 3 áreas e depois vou falar a qual eu defendo, ok? Esse texto é difícil? Esse texto é difícil por conta de 4 pontos. Porque esse texto que eu vou passar aqui ele é difícil por 4 pontos. Deixa eu passar aqui. Primeiro, o vocabulário dele é difícil. O sintaxe dele também é difícil. Deixa eu ligar meu telefone para ninguém me ligar, né? Relação com outros textos. E ele tem pouquíssimos detalhes. Tá? Eu tenho que, primeiro, colocar o texto aqui no quadro, né? Gênesis. Antes de pegar o Gênesis, vamos ler o texto aqui primeiro, né? Pra gente entender por que ele desceu, né? Vamos lá no Efésios. Efésios 4, vamos ler Efésios. Do 8 ao 11. Efésios capítulo 4. Perdão, até o 10, tá? Vamos ler até o 10. Vamos ler até o 10. É uma aula que você precisa ter muita maturidade, muita diligência, tá? Vamos ler Efésios, capítulo 4, versículo 8 ao versículo de número 10. Localizou aí, vida? Sim. Ó, que escrito está: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, tá? Presente, vida aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então você observa que aquele que subiu antes, ele desceu às partes baixas da terra, a saber, o Catótera, a saber, o cheio de Abraão que estava ali, a saber, o Hades ou Hades, a saber, o Tártaro, que é o abismo, ok? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, ou seja, ele subiu acima do Aurânio, do Mesorânio e do Eporânio, para cumprir todas as coisas, tá? Então, aqui é o primeiro ponto, tá? Esse aqui é o nosso ponto de partida,
que nós paramos no nosso quadro passado, no nosso gráfico passado, sobre a descida dele às partes baixas da terra, tá? A descida dele após a morte, a descida dele às partes baixas da terra, tá? A pergunta é, por que ele desceu? Nós falamos na aula passada. Primeiro, para tomar a chave da morte e da sepultura e do inferno de Satanás. Tá? Porque a gente consegue observar lá em Lucas 16 que o rico diz assim, ó, manda Lázaro subir para falar para os meus pais, para os meus irmãos, que eu estou num lugar mau. Que ele dê testemunho da gente que estamos aqui. Então, antes da cruz, isso era possível. Portanto, quando Saul consulta uma pitonisa, uma feiticeira, ela traz Samuel. A Bíblia faz questão de dizer que era Samuel. Se não fosse Samuel, a Bíblia diria que seria um espírito se passando por Samuel. Tá? Diz, ó, eu vejo os deuses com D minúsculo. Ali pode ser anjos, tanto da luz quanto das trevas, que a Bíblia não dá ênfase, porém está com D minúsculo, porque está com D minúsculo e é apontado para deuses. Quer dizer que a mulher era devota, prestava adoração àquelas divindades, né? Que estão com D minúsculo, tá? Então estão subindo e vejo um homem envolto numa capa. E ela faz questão de dizer, e Saul faz questão de dizer, e a Bíblia faz questão de dizer que era Samuel. Então, até esse momento, antes da cruz, antes da ressurreição, isso era possível. Por isso que ele pegou a chave da morte. E do inferno. Inferno aqui, gente. Inferno. Vou botar aqui assim, inferno. Pode pôr para ficar destacado. Inferno. É igual a sepultura no grego. É igual a sepultura. Quando aparece inferno e toma a chave do inferno, ele toma a chave da sepultura. Tá? Por isso que quando ele morre, as pessoas saem da sepultura. Você entendeu? Porque estava aberto esse caminho. Então ele precisava pegar a chave e fechar esse caminho. Porque ele é o caminho. Pegou até aí? Vocês conseguiram pegar até aí. Tá? Então, agora a gente entra na problemática da aula de hoje, que está em Gênesis capítulo de número 6. Tá? Eu vou colocar aqui o Gênesis capítulo de número 6. Abram aí, vamos ver até onde vamos ler? Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 6. Vamos ler até o 4. 6. Ó, 6. Do 1, vou ler até o 5. Ó, do 1 ao 5. Tá? Aqui está. Leiamos. Preparados? Leiamos. Ó. A epígrafe diz assim, ó. A corrupção geral do gênero humano. Gente, aqui só uma adendo aqui. O sintaxe aqui é expressão linguística, tá? Gramatical, tá? Então é tudo relacionado a Gênesis 6, tá? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus. Sublinhe aí, filhos de Deus. Sublinhou?
Boa. Sublinha aí, gente. Filhos de Deus. Que as filhas dos homens. Você observa, eu tenho que colocar aqui uma observação aqui, duas observações aqui, ó. Filhos de Deus. Vou colocar de outra cor para ficar melhor, gente. Eu quero dar um contraste aqui. Eu vou colocar de vermelho. Ó, vou colocar de vermelho para dar um contraste, ó. Filhos de Deus. E filhas dos homens. Isso aqui já é para te soar estranho, tá? O primeiro ponto que eu estar aqui já é para te soar estranho, tá? Filho de Deus e filhos dos homens. Espera aí. Então quer dizer que as filhas não são filhos de Deus, não? Quer dizer que são só filhos de Deus os homens? Tá? Isso aqui você já tem uma mente já. O que nós vamos falar sobre isso aqui hoje, tá? Vamos prosseguir o texto. Gente, esse texto aqui é se não for o mais polêmico de toda a Bíblia Sagrada. De toda. Não é amém, não, é misericórdia. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Tomaram. Pegaram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de Shem, de fama, de nome, de currículo, tá? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Tá? Lemos na Almeida Revista e Corrigida. Agora vou fazer a leitura na King James. Tá? E depois eu vou fazer a leitura na NVI. Vamos pegar essas três traduções aqui e vamos falar a respeito do mesmo. Ó, escrito está: e aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e as filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. Você observa que aqui James também faz questão de ressaltar sobre filhos de Deus e filhas dos homens. Na Almeida diz que era formosa, aqui está dizendo que era bela. Prossigamos. E tomaram para si esposa de todas que escolheram. E o Senhor lhe disse: meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias. E também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Você observa que faz tanto dizer que já existia gigante na terra. Isso aqui a gente precisa pontuar aqui. Isso aqui eu posso botar até de azul, tá? Já havia gigantes na terra.
já havia gigantes na terra. Então a gente precisa saber quem são esses gigantes. Porque eles já estão na terra. Tá? Então isso aqui nós estamos com muita diligência, tá? Para você aprender, tá? E ter base sustentável, teológica, para poder rebater, tá? Qualquer argumento que venha a ser contra aquilo que você aprendeu, tá? Porém, eu respeito todas as três linhas, tá? Eu defendo uma que tem mais coerência porque tem mais respaldo bíblico, tá? Então eu prossigo aqui lendo aqui, ó. Havia gigantes na terra naqueles dias, que é o versículo 4. E também depois disso, ou seja, já havia gigantes na terra antes das filhas dos homens se relacionarem com os filhos de Deus. Tá? Então já havia gigantes na terra. Quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos, e estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome, ou seja, quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, tá? Já havia gigantes na terra e automaticamente essa relação fez com que essas mulheres tivessem filhos e esses filhos fossem poderosos na terra. Alguns dizem gigantes também na terra, tá? O famoso Nefal, tá? Que vem de Nerfilim, gigante, tá? Isso aqui não fala sobre isso aqui também, tá? E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Agora, nós vamos fazer a leitura na NVI. Vou ler aqui no celular mesmo, estou aqui. Vou ler aqui. Vou pegar a Bíblia aqui também, NVI também. Estou lendo na NVI agora, ó. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, você observa que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, no começo da NVI, não está falando que são os filhos de Deus, está falando que são homens. Então isso aqui é uma regrinha da hermenêutica, tá? Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, ó, as filhas dos homens, ó, agora são as filhas dos homens, porque os homens se multiplicaram, aí nasceram filhas dos homens. Os filhos de Deus, espera aí, gente, espera aí. Isso aqui agora nós vamos ter que dar uma pensada. Vou botar uma aguinha. Então isso aqui é que eu falo com vocês precisam ter várias traduções. Você observa. Quando os homens... Por que não botaram que quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar? Não, mas tá na NVI. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, ou seja, as filhas dos homens. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradara. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia Nefilins. Versículo 4. Naqueles dias haviam Nefilins. Versículo 4, que aqui está assim, ó, havia gigantes na terra, havia Nefilins. Você vê que uma tradução muda para outra. Ou seja, as que eu gosto mais, gente, a que eu gosto mais é a NVI, a King James, Trinitariana Premium, tá bom? Que elas são mais conservadoras, com os textos mais recépticos.
elas são mais apontadas para o original. Então, marca aí, nefilins, ou escreva no seu caderno. Vou botar de vermelho. Nefilins. Vamos lá. Marcaram aí? Marcaram aí? Sim. Agora, eu preciso começar agora, gente, olha só. Eu já vou defender agora já vou defender não, vou falar os 3 pontos teológicos, deixa eu deixar você escrever, a Vida está escrevendo ainda. Não, já acabei. Tá. Acabou? Então vamos lá. Por isso que eu falo com vocês a importância de vocês estudarem hebraico. Tá? Eu vou abrir um curso de hebraico, talvez em agosto, setembro. Tá? Um curso de hebraicos. Hebraico básico, para aqueles que querem aprender o idioma original da Bíblia. Tá? E também grego também, mas vou começar com o hebraico primeiro. Tá? Então, vamos pegar aqui, primeiro, essa expressão nefilins. O que quer dizer isso? Vamos lá. É o mesmo que gigantes. Que vem do hebraico nefal. Nefal, tá? É muito importante eu colocar isso aqui, o hebraico aqui, tá? Ó, HB, ó. HB, hebraico, nefal, tá? O que quer dizer? Ó, que quer dizer? Olha o que quer dizer isso aqui, ó. Nefilins, gigante, que vem do hebraico, da raiz da palavra nefal, que quer dizer tirado. Isso aqui é hebraico, tirado, afastado. Esse também, vida, caído. Caído. Aí isso aqui, eu preciso fechar aqui. Eu preciso fechar aqui. Tá? Escrevam aí em casa. Pela NVI diz o quê? Nefilins. Eu saí do golpe da câmera. Nefilins, que quer dizer gigantes. Que é a mesma palavra nefilins, gigante. Que no hebraico, HB hebraico é nefal. Tá? Que quer dizer tirado, afastado e caído. Isso aqui eu preciso sublinhar. Caído. Quem são os seres caídos, gente? Só um minutinho, gente. Pronto, gente, foi o nosso filhote de cachorro que quis participar e interagir com a aula. Tá? Então, ó, observa isso aqui. Vamos observar isso aqui. Agora a gente começa. Eu preciso, para que você tenha uma ideia sobre isso aqui, para você entender aqui, tá? Eu preciso marcar esse texto aqui também, que é o texto que está em voga, tá? Para você entender aqui, a gente precisa ler alguns textos. Vamos lá primeiro em Hebreus. Vamos ler em Hebreus. Hebreus. Capítulo 13. Deixa eu ver se eu consigo achar nessa daqui, Hebreus 13. Essa aqui é de estudo, então ela é cronológica. Hebreus 13, só um minuto. Não, deixa eu olhar aqui na NVI, na King, Hebreus 13.
Já achou, lindona? Já. Hebreus 13. Deixa eu escrever aqui. Versículo 2, que diz assim, ó. Não vos esqueçais de receber estranhos, porque assim alguns receberam anjos sem saber. Tá? Deixa eu escrever aqui. Hebreus. Isso aqui não choca. Isso aqui não choca. Porque às vezes a gente recebe pessoas, né? Como o texto está dizendo, achando que é pessoa, mas são anjos. São seres híbridos. Que são anjos, porém são espécies diferentes. Tá? Outro texto aqui para vocês aqui é Gênesis 18. Do versículo 1 a seguir. Vou botar um tracinho ali para a gente ver até onde nós vamos ler. Tá? Gênesis 18. Gênesis 18. Esse aqui nós vamos fazer uma leitura mais extensa. Tá? Vamos ler. Ó. Do 1 a seguir, ó. Pegou a Bíblia? Pega a Bíblia aí, Vitor, pra gente poder lendo e marcando aí, ó. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, ou de Mane, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, ou seja, na hora sexta, meio-dia. Ele levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões que estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra. E disse: Meu Senhor, o Hashem, o Adonai, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Vamos parar aqui no versículo 4? Espera aí, gente. Você leu a epígrafe? A gente sabe que a epígrafe é um acréscimo. Mas a epígrafe, o título, vai nos dar um norte do que abaixo vai dizer. Você leu a epígrafe que 3 anjos aparecem em Abraão? Pera aí, gente, se 3 anjos aparecem em Abraão, 3 anjos aparecem em Abraão, e anjos são seres espirituais, como é que eles estavam com os pés sujos? Como é que eles iam lavar os pés? É porque ele estava com aparência de homens. Tá? Então, forma de homem. Pega isso aqui. Isso aqui você precisa entender. Tá? Então, prossigamos a leitura. Senão você vai olhar para Gênesis 6 e vai falar assim, é impossível aquilo acontecer. Porque eu ainda tenho que colocar aqui um texto aqui, Mateus 22, 30, que eu vou te mostrar. Você fala assim, mas Mateus 22, 30 diz que nos céus não se casam, não se dão em casamento, porque não vai ter relação sexual, porque vão ser como os anjos. Vou te mostrar que você leu a vida inteira errada e quem te explicou a vida inteira errada. Vem comigo, gente. Gente, tem pessoas que estão desistindo do curso, ok. Você vai deixar de aprender muitas informações muito importantes. Muito contundente, muito pertinente
para o teu ministério. Tá? Só tem uma coisa, a nossa equipe vai bloquear todos os antigos alunos, vida. Tá? O nosso suporte vai bloquear todos os antigos alunos, porque já chegou o meu conhecimento que tem aluno que parou de fazer, mas está assistindo os vídeos. Né? Mas enfim, tá? Para não ser injusto com ninguém, o nosso suporte vai bloquear todos esses alunos antigos para não ter acesso mais a essas aulas. Ok? Então fique com a gente. Desculpa, prossigamos. E trarei um bocado de pão. Pera aí. Anjo é espírito. Isso aqui a gente precisa colocar. Isso aqui a gente precisa colocar. Isso aqui a gente precisa colocar. Vou botar até aqui de vermelho, anjos. Igual. Anjos são... A natureza dos anjos são espíritos. Vou te dar até referência, ó. Hebreus. Vamos ler já, tá? Não, daqui a pouco eu leio. Vou botar agora não. Daqui a pouco eu leio. Vamos ir devagarzinho, vamos ir com calma. Vamos ir passo a passo. Ó, então observa, ó. E trarei um bocado de pão. Pera aí. Se anjos são espíritos, espírito come? Então ele não estava mais em forma de espírito. Estava em forma humana. Correto ou não correto? Sim ou não? Então vamos prosseguir. E trarei um bocado de pão para oferecer o vosso coração. Aliás, para que esforceis o vosso coração. Ou seja, estavam cansados. Depois passareis adiante. Porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram, assim faze como tens dito. Ou seja, eu vou aceitar. Como os anjos dizem, eu estou cansado mesmo, estou com fome. Eu vou aceitar. Verso 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe, amassa-te depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Só um minutinho aqui, gente. Só um minutinho. Bom, isso aí. Ok. Tá? Ok, isso aí, ó. Uma observação aqui, espera na King James aqui. Uma observação aqui. A palavra ali medida ali é saim, tá? Em hebraico, tá? Só um adendo que eu quero passar para vocês aqui, que é de suma importância. 18:6. E Abraão apressou para dentro da tenda até Sara e disse, prepara depressa 3 medidas de farinha fina e amassa e faça bolos sobre a lareira. Ou seja, não é farinha de cevada, é farinha de trigo. Que a cevada, a farinha de cevada era a farinha dos pobres. A farinha fina era a farinha mais requintada. Tá? Por isso que está lá em João, assim, João 6. Tem aqui um rapazinho com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. André estava inferiorizando aquilo que o rapaz tinha. Era pouco, mas o rapaz tinha. Tem gente que não tem um pouco que você tem, ainda quer inferiorizar o pouco que você tem. Mas tudo bem, tá? Um enfa, tá? Um enfa é basicamente 20 a 40, depende do peso. Se ele é um peso romano, se ele é um peso arcaico, se ele é um enfim, tá? Mas ele pede de farinha fina, saim. Ele quis dar o melhor. Ele quis dar o melhor, fato. Porque para Deus nunca é o pior, para Deus sempre é o melhor. Tá? Prossigamos aqui a leitura. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela. Gente, vitela é um bezerro novo que ele é amarrado, vida, 1 palmo do tronco de uma haste. Ou ele fica num lugar fechado para que ele não possa subir pasto e o seu músculo e a sua carne ficar dura. Então é uma carne macia, uma carne terra, tá? Uma carne muito macia, tá? E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. Gente, veja bem. Eu cheguei na tua casa. Se você fazer assim, exemplo, vamos botar assim, 20 quilos.
vai de 20 quilos, gente, uma precisão aproximadamente, vai de 20 quilos a 37 quilos, aproximadamente. Tá? Um ênfase, 37, vamos lá. Você vai pegar 37 quilos de farinha para fazer um bolo. Você vai pegar um bezerro, vai matar, vai limpar, vai acender a lareira, vai acender a churrasqueira, né? E vai preparar. É rápido? Demora. Enquanto isso, os anjos ficaram onde? Ficaram com Abraão. Porque tem gente que olha para esse texto aqui, acha que fez assim, ó, buf, bolo, pô, vitela, pô, valeu Abraão. Não. Ficou horas com Abraão. Seres espirituais em forma humana. Isso aqui eu preciso colocar. Em forma humana, tá? Em forma humana. Em forma humana. Vamos prosseguir a leitura. E tomou manteiga, versículo 8. E tomou manteiga. Tá, quero que você observe que a palavra terra ali, gente, é muito macio. Não precisava nem ter dente para poder comer aquela carne. Mas os anjos tinham dente, tá? Tinha pé, tinha mão, tinha olhos, tinha boca, tinha barriga, tinha estômago, tinha saliva, tinha faringe, laringe. Gente, eu posso dizer mais aqui. Se tinha barriga, se a comida entrou, a comida tinha que sair. Então eles têm intestino, reto, órgão genital, tá? Então para você ter uma noção do que eu estou falando para vocês, tá? Então vamos prosseguir. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore. E comeram. Sublinha aí que eles comeram. Eles comeram o bolo com a manteiga, com a vitela. Eles comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, porque o tempo da vida é 1 ano ou 9 meses, tá? Porque o tempo da vida é 9 meses. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, Sara não menstruava mais, não entrava mais no ciclo fértil de toda mulher. Quando ela ouve que Abraão vai ter um filho, aliás, veja bem, olha que pormenor que eu vou te passar. Deus não está prometendo um filho, Halabarassúria, a Abraão. Deus está prometendo um filho a Sara, vida. Eu vou ler isso aqui com você nunca ouviu isso. Porque Deus nunca quis dar um filho para Abraão. Deus sempre quis dar uma nação para Abraão. Meu Deus. Eu vou ler de novo, gente. Eu vou ler de novo. E disse-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está ali dentro na tenda. E ele disse: certamente tornarei por este tempo da vida, ou seja, 9 meses. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Terá um filho. Ele está falando com Abraão, falando tipo, Abraão, no tempo da vida, que é 9 meses, o tempo da gestação, que o feto é gerado no útero, que tem 9 centímetros de altura, 6 de largura e 3 de profundidade, é nesse ventre aí, que é o tempo da vida,
na de Sara, tu vai ser pai. Não. Ele promete para ele promete para Sara um filho, não para Abraão. Aqui que está o segredo. Deus nunca prometeu um filho para Abraão, sempre prometeu uma nação. É que você está apegado aos pormenores. E o que Deus quem tem para a sua vida e para o seu ministério vai muito mais além. Gente, por que o anjo está falando que Sara vai ter um filho? Quem tá entregando a oferta? Quem está entregando a oferta? Abraão. Fala alto. Quando você fala alto, você não fala alto. Quem está entregando a oferta? Abraão. Abraão. Mas quem está preparando? Sara. Então você tem que observar que a sua casa tem que trabalhar em conjunto para oferecer algo para Deus, para vocês receberem algo junto. Não é forte? Não basta só sua mulher orar e você não orar. É bom para ela, claro que é. Mas o que Deus quer é junto. Não basta o esposo orar e você não orar. O que Deus quer é junto. Não adianta você estudar e ela não estudar. O que Deus quer é junto. Pegou? Pegou isso aqui? Então, vamos prosseguir isso aqui? Vamos prosseguir. Tem muita coisa ainda. Vamos prosseguir isso aqui? Vamos ver quanto tempo tem ainda, Davi. Tem, meu Deus do céu. Olha só. De certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. Versículo 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, terei ainda prazer, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara? Você observa que aqui não é um anjo, mas é o Senhor. Gente, preciso dizer isso aqui para vocês. Você observou que já não é um anjo, é o Senhor. Porque se você ver nos primeiros versículos ali, Abraão se ajoelha. Sim. Se fosse anjo, os dois que estavam com ele eram anjos. Porém, um não era. Um ali era o próprio Cristo, o próprio Deus. A saber, teofania, aparições de Cristo em forma de anjos. Então, por ele ser o próprio Deus, ser o próprio Cristo, ele